Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um dia que Deus nos permite estarmos de pé, feliz com Ele, por saber que Ele é o dono da prata, dono do ouro, por saber que Ele é que cuida de mim, de você, por saber que é Ele que nos dá fôlego de vida, só Ele que faz, só Ele que é o Deus do impossível. Nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, porque o Senhor nos concede mais um dia para fazermos o nosso melhor, para tentar de novo, para recomeçar de novo, porque todo dia é um novo recomeço, quando o Senhor nos dá vida, pois quantos hoje não estão mais entre nós, vivos, pois o Senhor os chamou para a glória, ou aquele que não está em Cristo, né, pode também ter sido chamado, mas o Senhor, Ele diz hoje, para mim e para você, que hoje é um dia do recomeço, é um novo dia. Faça como o Senhor tem lhe instruído, para que você possa estar cada dia mais perto dEle. O Senhor hoje te ensina o caminho de volta. A palavra de hoje que nós vamos estar meditando vai nos falar em de que maneira você tem olhado, como você tem visto a sua vida. Está tudo bem? Você está bem? Por que vocês tomaram certas decisões e não conseguem voltar atrás? Porque quando às vezes nós fazemos algo e depois ficamos pensando no que as pessoas vão dizer se eu voltar atrás. Pois o recomeço é isso, é se arrepender, voltar onde caiu, pedir perdão se for preciso e recomeçar. Refazer o caminho, refazer a rota, se colocar no lugar do outro com reciprocidade, sem medo, sem vergonha, sem nada que me impeça. Por quê? Porque isso tudo são setas que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, para que nós não voltemos, corrigimos a nossa rota estamos, né? E nos coloquemos na presença do Senhor, no caminho para estarmos de novo, aleluia, Jesus, no caminho certo. O inimigo não quer que nós façamos isso, ele quer que nós continuemos dando murro em ponta de faca, vamos dizer assim, para você entender. Ele quer que nós continuemos ali naquela vida enrolada. Não, o Senhor hoje te chama, arrependa-te, volta-te, pois eu tenho para ti o melhor. Eu estou de braços abertos te esperando. Saiba, lembre-se de onde caístes e volta. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se preocupe com o que os outros vão falar ou fazer. Pense somente no que eu vou fazer, porque os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que vocês precisam e merecem. Ei, a palavra de Deus, ela é linda e ela não te deixa confundido nem envergonhado. Ela tem sempre uma melhor direção para você. E a palavra de hoje está em Lucas 15:18, que diz assim: E eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aleluias. Ainda que seja como esse filho pródigo fez, ainda que seja como empregado na casa de meu pai, tem comida, tem teto, na casa de meu pai tem morada, tem amor, tem aconchego, pois se até os próprios empregados são bem tratados, que dirá eu que sou filho?
Ei, o Senhor te diz hoje, não se preocupe, somente volte. Eu estou te esperando. Tome a decisão, faça como esse filho pródigo. Quantas das vezes nós entramos por caminhos e que nos levam a situações nas quais nos envergonha, nos destrói, nos leva até a estar jogado na rua, passando fome, andando, cheirando mal, misturado em vícios, mergulhado em vícios, destruindo a própria vida com as próprias mãos. Ei, mas o Senhor te chama para uma nova vida, um novo caminho. O Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Ei, quando eu conheci a Cristo, o Senhor me chamou de um lamaçal de pecado, lavou as minhas vestes e me disse que ia escrever uma nova história para mim. E hoje eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, de pé, porque Ele tem me sustentado. Ele tem me guiado, me guardado, Ele tem me amado. Quando muitos dizem que o que eu estou fazendo é loucura, que o que eu tenho eu feito não dá resultado, não me importo com nada do que as pessoas dizem. O que me importa é que eu tenho paz hoje. O que me importa é que Deus cuida de mim e Ele me livra, Ele me guarda, Ele me ama incondicionalmente. Ele não quer me mudar, Ele não quer que eu me torne uma pessoa da maneira, tipo, ai, você tem que fazer assim, ai, você tem que fazer assado, porque o homem faz isso com a gente. Ele diz que nos ama, mas isso você não pode fazer, não. Isso eu não gosto. Isso não, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Ei, que tipo de amor é esse? Quando a gente ama, a gente cuida. Ah, mas um casamento, ou então uma união é diferente, as pessoas acabam tendo que abrir. Não, é diferente. A gente não tem que mudar, a gente apenas se adequar um ao outro. Eu abro mão de algo, ele abre mão de algo, para a gente estar em comunhão, em união, porque somos uma só carne quando nos unimos. E o que isso tem a ver com o filho pródigo? As decisões que nós tomamos nos levam a caminhos e a situações nas quais nós mesmos decidimos estar. A paternidade já foi estabelecida por Deus, mas a filiação é uma escolha. E por que eu digo isso? Isso eu digo sem medo de errar. O Senhor, Ele nos dá filhos. E você que é mãe, que é pai, você que é filho. E quando eles crescem, eles dizem que é dono do nariz deles. Depois voltam arrependidos, acabam com a vida deles. Mas o Senhor, Ele está sempre de braços abertos. Porém, nós, às vezes, não estamos mais aqui na terra. Então, ame, cuide, você que é filho, faça o seu melhor. Mude a sua rota, procure fazer por você, porque é uma decisão. Ser filho é uma decisão. O Senhor, Ele é nosso Pai, mas nós temos que entender que Ele nos espera de braços abertos e que nós temos que reconhecer que erramos e voltar. Jesus deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você,
mas a decisão de estar com Ele é minha, é sua. Porque se eu não quiser, eu não fico. Ah, mas esse negócio que vocês falam de servir a Jesus, e porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, então por que tem isso, que tem aquilo? Ei, não é que você não pode. A Bíblia diz que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por que nem tudo te convém? Porque destrói a sua vida, te envergonha, te ridiculariza, te coloca em situações desnecessárias. É uma escolha. É uma escolha. Você faz as coisas erradas, você faz o que desagrada a Deus. E aí o Senhor vai fazer o quê? São escolhas, Ele te deu o livre-arbítrio. Faça como quer, quando quer, da maneira que quiser. Pois eu prefiro estar nos braços do Senhor. Para onde as suas escolhas têm te levado? Para onde você tem se direcionado? Como o Senhor pode te ajudar se você está em situações nas quais você não quer sair? Ai, Senhor, me ajuda, mas você quer que Deus te ajude e você não quer mudar sua rota? Você não quer sair daí? Você não quer parar de fazer nada, mudar, de abandonar nada na sua vida? E quer que o Senhor te ajude. Mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas Ele é justiça. Lembra que Ele é justiça? Porque quando você precisa de alguém de justiça e o homem é injusto com você, você pede para Deus fazer justiça, não é? Você não diz aí que a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não? Então Deus é justiça. Ele é justo. E tome muito cuidado quando pedir a justiça de Deus, porque Deus é um juiz justo. Ele vai pesar a balança do outro, mas Ele vai pesar a sua também. Então, para pedir a justiça de Deus, você tem que estar apto a pedi-la. Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é fogo consumidor também. Se você persiste em zombar de Deus, em viver da maneira que desagrada a Deus e ainda por cima zombando das pessoas, zombando de servos de Deus, zombando da palavra de Deus, não se esqueça, Ele é fogo consumidor e Ele vai te consumir. O Senhor tem me dado palavras nas quais o Senhor quer te chamar a atenção. O seu tempo está como a areia na ampulheta, acabando. O Senhor só vai virar a ampulheta e te dar um novo tempo se houver arrependimento genuíno, não remorso. Porque você pode enganar o homem aqui na terra, você pode enganar seus parentes, os homens, os pastores, assim dizem, né? Os homens aqui na terra, as mulheres, você pode enganar, mas a Deus você não engana. De Deus não se zomba. Ezequias, quando orou e perguntou e falou com Deus que para Deus se lembrar do tempo que ele andou retamente na sua presença, do tempo em que ele fez o que era agradável ao Senhor. O Senhor mandou rapidinho o profeta voltar lá, virou a ampulheta da vida dele e deu a ele mais 15 anos de vida.
Você tem reservas com Deus para pedir a Ele um tempo para se consertar, para fazer diferente? Ou você nunca teve uma só gota de reserva com o Senhor porque você não tem tempo para Deus? Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus. Ei, os últimos grãos de areia estão caindo. Peça perdão ao Senhor, mesmo que for para o Senhor te levar, para Ele te levar salvo. Como diz o ditado no mundo, mesmo que seja cheirando fumaça, é melhor do que ir para a perdição eterna. Ah, não acredito nisso. Bom, como diz o inimigo, lá você não precisa de fé, você precisa de fé aqui. Lá não. Você precisa de fé para caminhar com Jesus. Você precisa de fé para crer que Deus faz o impossível. Você precisa de fé para crer no invisível. Mas para a perdição eterna você não precisa de fé. Se a decisão errada vai te levar para lá e pronto. Ah, mas você não pode falar isso. Não posso? Está na Bíblia? O Senhor te chama de volta. Arrependa-te, peça perdão. O Senhor tem braços abertos, roupas novas. O Senhor tem, aleluia, Jesus, sandálias, anel para te entregar. Tome posse dessa palavra. Saiba que o Senhor está te esperando, mas a decisão é sua. Faça o caminho de volta. Não se preocupe com o que os seus então amigos vão dizer. Se preocupe apenas em retornar aos braços do Senhor, pois é o melhor lugar para se estar. Amém? Receba essa palavra, tome posse da sua vitória, tome a melhor decisão e o Senhor te abençoe, te guarde. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Eu creio que alguém precisa ouvir essa palavra, você sabe quem é. Envia para ela. Se inscreva no canal, me ajude a levar o Evangelho para mais e mais pessoas. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional.